Existe um momento da vida financeira em que tudo muda, uma espécie de virada silenciosa que ninguém ensina na escola, quase nunca aparece em livros de finanças e dificilmente seus pais mencionaram. É aquela transformação que acontece quando você olha o saldo da conta e, em vez de sentir o estômago revirar, surge uma sensação inesperada de alívio, como se finalmente o mundo tivesse tirado o pé do seu peito. Só que essa mudança não tem nada a ver com ficar rico, ganhar na loteria ou herdar uma fortuna. É algo muito mais acessível e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso. E por incrível que pareça, esse marco não está nos tais R$ 100.000, que tanta gente repete como se fosse a única porta de entrada para a liberdade financeira. Na verdade, muita coisa na sua relação com o dinheiro começa a se reorganizar quando você conquista seus primeiros R$ 10.000 guardados. Parece pouco? Só parece. A partir daqui, você vai entender por que esse montante funciona como uma chave, uma senha, um código secreto que destrava uma nova fase da sua vida. Antes de a gente avançar, vale a pena refletir uma coisa. Quando você pensa em construir patrimônio, o que vem à sua mente? Talvez a imagem de alguém que nasceu em família rica, que nunca precisou pensar duas vezes antes de comprar nada. Ou talvez a figura oposta, alguém que junta moedas por anos, passando longe de qualquer prazer, acreditando que só assim será possível viver com tranquilidade no futuro. Nenhuma dessas visões representa o processo real. Não existe uma escada linear e perfeita. O que existe são degraus psicológicos, pontos de inflexão que reorganizam seu cérebro e mudam completamente a forma como você toma decisões. E o primeiro grande degrau é justamente esses R$ 10.000. Só que aqui tem algo muito importante. A transformação que acontece ao atingir esse valor não é apenas matemática. Não é só porque você vai ter um dinheiro guardado. O impacto é profundo porque mexe com a forma como você percebe risco, oportunidade, urgência e planejamento. Antes de conquistar esse montante, seu cérebro funciona em modo incêndio, sempre reagindo ao problema mais urgente. É a luz do carro que queimou, o aluguel que venceu, o cartão que estourou, o imprevisto que te pegou desprevenido. Numa realidade assim, fica quase impossível pensar em futuro. E não se engane, isso não é falta de disciplina, é biologia, é sobrevivência. Quando você vive no limite, todas as decisões ficam pesadas porque qualquer desvio pode virar um desastre. Mas quando você conquista seus primeiros R$ 10.000, uma coisa quase invisível acontece. Uma margem, uma folga, uma zona de segurança emocional que dá espaço para o pensamento estratégico. De repente, a pergunta deixa de ser como eu sobrevivo até o próximo mês e passa a ser como eu posso melhorar minha vida daqui para frente. Essa mudança é gigantesca. É como trocar uma lanterna fraca por um farol que ilumina o caminho inteiro. Você começa a enxergar oportunidades que sempre existiram, mas que antes ficavam escondidas atrás da urgência. E aqui vai uma comparação simples, mas poderosa. Imagina tentar organizar a casa enquanto a pia está transbordando, o fogão está ligado e o cachorro está latindo sem parar. Agora imagina fazer isso num dia calmo, sem barulho, sem pressa. A tarefa é a mesma, mas o resultado é completamente diferente. A cabeça funciona melhor quando não está lutando para sobreviver. Os R$ 10.000 criam esse silêncio mental. A partir desse ponto, você começa a tomar decisões mais inteligentes, não porque você virou outra pessoa, mas porque finalmente tem espaço para pensar. Você para de aceitar qualquer proposta de trabalho por desespero, começa a enxergar alternativas que antes pareciam impossíveis e até oportunidades de renda extra começam a surgir com mais clareza. É impressionante como o cérebro se comporta quando sente que existe uma base firme debaixo dos pés. E tem outra coisa que quase ninguém fala. Atingir os R$ 10.000 é a prova mais concreta de que você é capaz de construir hábitos financeiros fortes. Para chegar nesse valor, você precisou controlar impulso, dizer não para gastos desnecessários, aprender a diferenciar querer de precisar e, principalmente, manter constância mesmo nos dias ruins. Isso muda a forma como você se enxerga. Você deixa de ser alguém que tenta economizar e passa a ser alguém que consegue acumular. Essa virada de identidade é muito mais valiosa que o dinheiro em si. É ela que abre caminho para tudo o que vem depois. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que vai preparar você para o que está por vir.
Como seria sua vida se você não tivesse medo do próximo imprevisto? Segura essa reflexão, porque ela vai acompanhar você até os próximos blocos. E já que estamos só no começo, quero deixar um convite totalmente diferente do que você está acostumado por aí. Nada de curta e se inscreva porque isso ajuda o algoritmo. Aqui, o convite é outro. Se esse conteúdo está abrindo alguma janela nova na sua cabeça, comenta aí embaixo qual é o maior obstáculo emocional que o dinheiro te causa hoje. Não precisa ser elaborado. Pode ser simples. Você vai perceber que só de escrever isso você já começa a quebrar barreiras internas. E claro, aproveita e se inscreve no canal para acompanhar os próximos blocos desse raciocínio. Prometo que cada vídeo é pensado para te dar clareza, não culpa. Quando você passa a ter seus primeiros 10 mil reais guardados, algo começa a tomar forma no seu dia a dia sem que você perceba. A noção de que o tempo deixa de ser um inimigo constante. Antes disso, você vive como se cada semana fosse uma corrida contra o relógio, tentando equilibrar dívidas, contas, imprevistos e até pequenas vontades que parecem sempre acontecer na hora errada. Mas depois desse marco, uma transformação silenciosa surge na forma como você enxerga prazos, escolhas e caminhos profissionais. É como se você percebesse, pela primeira vez, que não precisa mais aceitar qualquer situação apenas porque ela é a única disponível naquele momento. Esse é o começo da liberdade que o dinheiro proporciona. Não liberdade para gastar, mas para decidir. E essa mudança é muito mais profunda do que simplesmente ter um valor parado. Ela impacta suas escolhas com uma clareza quase cirúrgica. Um exemplo simples: quando você está lutando para não ficar no vermelho, qualquer oferta de trabalho parece boa. Não importa se o ambiente é tóxico, se o chefe te trata mal, se você chega em casa destruído. Você engole seco e pensa: preciso desse dinheiro. Só que quando você tem uma reserva, você muda a pergunta. Em vez de eu consigo ficar aqui, a pergunta passa a ser: faz sentido eu continuar aqui? Essa troca de pergunta muda tudo. Ela muda sua postura, muda sua coragem, muda até a forma como você conversa com o próprio futuro. E existe uma coisa curiosa que acontece com muita gente. Quando ganham esse respiro financeiro, começam a perceber o quanto aceitaram coisas ruins por necessidade, não por escolha. Às vezes é um emprego que consome sua energia. Às vezes é um relacionamento que drenava sua paz. Às vezes, é um hábito que parecia normal, mas escondia uma raiz emocional ligada à falta de grana. Com os 10 mil reais, essas coisas começam a aparecer com mais nitidez. Você passa a enxergar a vida sem a névoa do desespero. E isso é um tipo de clareza que quase ninguém comenta, mas que muda profundamente o jeito como você se posiciona no mundo. E aí vem outro ponto que é quase filosófico, mas extremamente prático. Com uma reserva financeira, você começa a ter a chance de assumir riscos inteligentes. Antes, qualquer risco parecia uma ameaça. Uma mudança de trabalho podia significar atraso de salário, um pequeno curso podia comprometer o orçamento, até tirar um dia de descanso parecia perigoso. Mas com uma base guardada, você pode testar ideias, pode fazer um curso que amplia suas habilidades, pode tirar um final de semana para organizar seus projetos pessoais, pode até recusar um trabalho ruim para esperar um melhor. E, ironicamente, é exatamente quando você passa a escolher melhor que as oportunidades mais interessantes aparecem. É como se o mundo percebesse quando você começa a agir com intenção ao invés de desespero. E tem um motivo psicológico para isso. Pessoas que têm segurança financeira se comunicam de forma diferente. Elas não demonstram urgência exagerada, não aceitam migalhas só para sobreviver, não abaixam a cabeça diante de qualquer situação. Isso passa uma mensagem silenciosa, mas extremamente poderosa. Eu estou aqui porque escolhi estar e não porque preciso. Esse tipo de postura atrai bons projetos, bons contatos e boas oportunidades. O mercado percebe, as pessoas percebem, você mesmo percebe. Outro fenômeno curioso é o modo como sua percepção de caro e barato muda. Antes de guardar dinheiro, tudo parece caro. Um almoço fora, uma corrida de aplicativo, um livro novo. Qualquer gasto gera um pequeno aperto no peito. Depois dos 10 mil reais, não é que você passa a gastar sem pensar. É que você começa a perceber a diferença entre o que pesa no bolso e o que pesa na sua vida. Um gasto que te faz evoluir passa a ser visto como um investimento.
Um gasto que te escraviza passa a ser evitado instintivamente. É quase como se você desenvolvesse um radar financeiro mais apurado, só que esse radar não vem de planilhas ou técnica, e sim de uma inteligência emocional que surge do alívio de saber que você tem um colchão. E isso nos leva a uma mudança ainda mais profunda: a forma como você pensa o longo prazo. Antes dos R$ 10.000, planejamento parece ficção científica. É difícil pensar em ano que vem, quando o mês que vem já parece um labirinto. Mas quando você tem uma reserva, sua mente começa a enxergar mais longe. Você passa a imaginar possibilidades, comprar ferramentas para um pequeno trabalho extra, começar um curso de qualificação, juntar para abrir um negócio pequeno, criar um plano real para trocar de emprego. O futuro deixa de ser um borrão distante e vira algo alcançável, algo que você pode moldar aos poucos. Outra consequência poderosa é o entendimento do tal custo de oportunidade. Muitas pessoas, quando finalmente conseguem guardar dinheiro, começam a calcular decisões de forma muito mais estratégica. A compra parcelada perde um pouco do encanto, porque você enxerga o quanto aquele valor poderia render se fosse investido. Aquela tentação de trocar de celular todo ano perde força quando você percebe quanto da sua liberdade futura está sendo trocada por objetos que, no fundo, não mudam sua vida. Não é ser mão de vaca. É entender que cada decisão financeira carrega uma história por trás, e agora você finalmente consegue ouvir essa história antes de agir. E já que estamos falando de escolha, existe uma mudança muito valiosa que acontece em silêncio. Você passa a diferenciar o que deseja daquilo que você acredita que deve desejar. Antes, a sensação constante de escassez te fazia querer coisas que representavam alívio imediato ou status social. Depois dos R$ 10.000, você percebe que muito do que achava indispensável era apenas uma resposta emocional ao estresse, e com isso, suas prioridades mudam. Você deixa de querer a aprovação dos outros e passa a buscar coisas que realmente fazem sentido no seu caminho. O mais interessante é que, aos poucos, essa mentalidade vai te preparando para o próximo estágio da vida financeira, aquele em que seu dinheiro começa, de fato, a trabalhar por você. Quando isso acontece, você vê na prática a diferença entre esforço bruto e esforço inteligente. Você descobre que existe uma enorme diferença entre viver para pagar contas e organizar sua vida para deixar seu dinheiro criar possibilidades. Mas isso é assunto para o próximo bloco. E eu já te adianto, quando você entender como essa evolução acontece, vai olhar para os R$ 10.000 como o início de uma jornada que vai muito além do dinheiro. Antes de entrarmos na parte mais profunda dessa jornada, deixa eu te fazer um convite diferente. Nada forçado, nada daquela coisa mecânica que todo vídeo repete. Eu quero que você pense no seguinte: qual foi a primeira vez na sua vida em que você sentiu que tinha controle sobre o próprio caminho? Se alguma lembrança veio à mente, compartilha nos comentários. Não é pela engajação. É porque, quando você escreve isso, você se lembra de quem você é. E isso faz toda a diferença nas decisões financeiras daqui para frente. E claro, se esse vídeo está abrindo caminhos na sua cabeça, se inscreve no canal. Não como um favor, mas como um compromisso consigo mesmo. Você merece continuar evoluindo. Agora sim, vamos explorar aquilo que muita gente subestima. O que acontece depois dos R$ 10.000? Nesse ponto da jornada, algo curioso começa a aparecer nas suas decisões. Até aqui, o foco era sair do sufoco, escapar da sensação de urgência permanente. Mas quando você atinge essa base sólida, um novo tipo de pensamento emerge, quase como um músculo que estava adormecido. Esse músculo se chama visão estratégica, e ele começa a operar sem que você perceba. Com os R$ 10.000 guardados, você passa a enxergar o dinheiro não como um fim, mas como um meio. Antes, seu objetivo era acumular por necessidade. Agora, você começa a pensar em acumular por liberdade. Isso muda as perguntas que você se faz. Em vez de quanto isso custa, você passa a pensar: o que isso cria para mim? Em vez de como eu pago isso, a pergunta vira: qual retorno essa decisão traz para a minha vida? E é exatamente aqui que muitas vidas se transformam. Porque quando você chega nesse ponto, começa a ver que o dinheiro pode ser um aliado silencioso. Enquanto você dorme, ele está funcionando. Enquanto você trabalha, ele está crescendo. Enquanto você planeja, ele está te dando margem de escolha. Essa consciência é o que separa quem está sempre correndo atrás de contas de quem começa a construir patrimônio.
E não tem nada de glamour nisso, é só matemática combinada com maturidade emocional. Mas antes de entrar no aspecto técnico, existe uma mudança muito mais profunda que acontece. Você para de buscar atalhos. E esse é um dos maiores sinais de evolução financeira. Quando você vive com pouco, tudo parece que precisa acontecer rápido. O ganho precisa ser imediato, o retorno precisa ser instantâneo. Só que quando você tem segurança, você começa a enxergar o longo prazo como um aliado, não como um castigo. Você percebe que resultados consistentes dependem de continuidade, não de intensidade, e que pequenas decisões repetidas todos os dias valem muito mais do que grandes movimentos feitos por impulso. Nesse momento da jornada, você também começa a perceber que nem tudo que parece caro realmente é, assim como nem tudo que parece barato vale a pena. A métrica muda, o valor deixa de estar no preço e passa a estar no impacto. Um curso que te ensina uma habilidade nova pode valer mais do que um celular de última geração. Um investimento que rende pouco, mas rende sempre, pode ser mais valioso do que uma promessa mirabolante que te oferece retorno absurdo. E a parte mais libertadora é quando você percebe que muita coisa que antes te atraía simplesmente perde o brilho. Não porque você ficou mais mão fechada, mas porque você entendeu o custo invisível de cada escolha. E então vem uma das fases mais bonitas. Você começa a se surpreender com a própria disciplina. Aquela pessoa que sempre dizia, eu não sei lidar com dinheiro, começa a tomar decisões conscientes, começa a mapear caminhos, começa a entender que controle financeiro não é sobre ganhar muito, mas sobre organizar o que você tem. E isso cria um efeito dominó. Quanto mais você se organiza, mais seus resultados aparecem. Quanto mais aparecem, mais motivado você fica. Quanto mais motivado, mais você constrói. É aí que a bola de neve realmente começa. Não a bola de neve de dívidas, mas a bola de neve da autonomia. Com isso surge outra mudança importante. Sua relação com o tempo se transforma novamente. Você percebe que trabalhar mais não é o único caminho. Trabalhar melhor passa a ser a chave. Planejar passa a ser tão importante quanto executar. E aquilo que antes parecia inacessível, trocar de área, empreender, buscar uma posição mais alta, estudar algo novo, passa a parecer possível. Porque agora você não está mais reagindo ao mundo, você está atuando nele de forma consciente. E aqui está uma parte que pouca gente espera, mas quase todo mundo sente. Quando você tem segurança financeira, você fica mais leve emocionalmente. Pequenos problemas deixam de parecer monstros. Um imprevisto não vira um caos. Uma despesa emergencial não derruba seus planos. Você passa a lidar com a vida de forma mais racional, menos impulsiva. E isso melhora sua autoestima. Quando você percebe que consegue cuidar de si e dos seus planos, nasce um sentimento de confiança que transborda para outras áreas: saúde, relacionamentos, produtividade, ambições. É o tipo de transformação que ninguém vê de fora, mas muda tudo por dentro. E quando essa maturidade chega, inevitavelmente você começa a pensar no que vem depois. Afinal, se os primeiros 10 mil reais mudam tanta coisa, o que acontece quando você junta 20, 30, 50 mil reais? O interessante é que a resposta não está só no dinheiro aumentando, mas no que você se torna nesse processo. A partir daqui, decisões importantes começam a entrar em pauta. Sua primeira carteira de investimentos de verdade, seu primeiro passo para construir renda passiva, talvez até sua primeira tentativa real de empreender. Cada nova soma não representa apenas mais dinheiro, mas um degrau a mais na construção da vida que você quer. E existe uma pergunta que todo mundo se faz nessa fase: e se eu perder tudo? Mas o curioso é que, mesmo que isso aconteça, você agora sabe algo que ninguém tira de você. Você já provou que consegue recomeçar. E quem sabe recomeçar nunca mais fica refém de circunstâncias. Agora, antes da gente encerrar, deixa eu te pedir outra coisa. Dessa vez, não por costume, mas porque isso pode ajudar muita gente que está exatamente onde você esteve. Compartilha nos comentários qual foi o maior aprendizado que você tirou desse vídeo. Sua experiência pode virar o empurrão que alguém precisava hoje. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento perfeito. Aqui, a gente não fala de dinheiro para te gerar ansiedade, e sim para te dar clareza. Cada vídeo é pensado para te aproximar da vida que você quer construir. Então, se junta à comunidade, chega mais, comenta, participa. A gente está criando um espaço de gente real, com histórias reais, aprendendo junto. E eu adoraria ter você aqui.